Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este primeiro dia do mês de junho de 2017. Se formos pegar pelo noticiário internacional, a notícia que está girando mais e causando mais repercussão, sem dúvida alguma, é a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fazer a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Um acordo que foi assinado por 195 países no ano de 2015. E isso chamou a atenção, que entre esses países estavam os Estados Unidos e China, né? O que era uma coisa inédita, né? Inclusão inédita desses dois países. O acordo de acompanhar, ter cuidado com as mudanças climáticas. E esse anúncio feito por Trump causou frisson entre todos, até porque isso pode fazer com que agora outros países também resolvam romper este acordo, o COP, né? Foi um encontro das Confederações das Nações Unidas sobre a mudança climática acontecida no ano de 2015. Não sei para vocês, mas me parece que para boa parte dos brasileiros também causou, até eu acho que um pouco de revolta, me causou nojo. Entre as declarações dadas pelo novo ministro da Justiça, o senhor Torquato Jardim, quando perguntado sobre segurança pública, né, ele disse que a experiência que ele tem sobre segurança pública são o assalto que ele sofreu e 2 tias dele. Achei de extremo mau gosto, além de ser uma coisa muito debochada dele. Aliás, ele está debochando e ironizando desde o dia em que foi anunciado como ministro da Justiça e da Segurança deste país. Não sei a opinião de vocês, mas eu estou tentando destacar alguns dos assuntos que me parecem que são os mais tratados nessas últimas horas deste início desse mês de junho, e eu trago a proposta de tratar aqui no nosso programa. E para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, um dos assuntos que nos chama mais a atenção foi o falecimento hoje do ex-prefeito de Porto Alegre, o senhor Sereno Chese, que não só como prefeito, mas é um homem que tem uma história política no nosso estado muito grande e, sem dúvida alguma, sua convivência de mais de 50 anos com Leonel de Moura Brizola, ele foi o braço direito de Leonel de Moura Brizola, sem dúvida alguma, Sereno Chese tornou-se um personagem marcante na história do estado do Rio Grande do Sul. Ele faleceu no dia de hoje, de falência múltipla de órgãos. Ele estava já adoentado, tratando de uma insuficiência renal já há alguns meses, e aos 89 anos de idade, ele morreu na manhã deste dia 1º de junho. Acho que, sem dúvida alguma, ele é um dos personagens mais marcantes na história da política, né, Mário? Certo, do trabalhismo brasileiro. Ele iniciou ainda em fase acadêmica uma relação com Brizola. Naquela época, todo mundo sabe que o presidente do país era Getúlio Vargas, na década de 40. E a partir daquele momento, ele e Brizola começam uma grande amizade, que seria uma amizade até o final da vida do Brizola. E ele foi vereador de Porto Alegre, foi presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi deputado estadual à época, o segundo mais votado, foi secretário do Brizola, enquanto Brizola governador, enquanto Brizola prefeito, e teve uma atuação muito marcante. Se elege prefeito de Porto Alegre, com apenas 3 meses de governo, um pouco menos, um pouco mais. Acontece o golpe militar de 1º de abril, não 31 de março, que o golpe foi 1º de abril de 1964. Os policiais entram na prefeitura de Porto Alegre e dão uma gravata nele para tirar ele. Ele sofreu, ele foi humilhado. A partir daquele momento, Brizola no exílio, ele reestrutura a sua vida, não como político, porque ele foi cassado, e começa a praticar a sua profissão, que era o direito, a advocacia. E ele era a pessoa que ia até Montevidéu
levar jornais, levar revistas e levar as novidades políticas do Brasil ao seu amigo e também mentor político, Leonel Brizola. Foi uma grande figura, um homem de destaque no direito aqui em Porto Alegre, um homem honrado, porque nunca, em nenhum momento, pelo menos esses políticos que a gente conhecia daquela época, tem alguma coisa a manchar, que eu saiba, a sua honra. O Rio Grande do Sul perde um grande político, perde um grande advogado e perde principalmente um grande trabalhista. Ele ajudou Brizola a fundar o PDT. Então eu quero prestar em nome de toda a bancada, em minha causa também, meu afeto, meu carinho, ao Sereno Chess, que sempre foi uma pessoa que, quando me via na rua, vinha me cumprimentar. Como é que vai o senhor? Eu, com toda a reverência, a essa grande personalidade que foi amigo de Leonel Brizola e foi, com ele, o grande propugnador do trabalhismo no Brasil. O velório dele teve início às 18 horas desta quinta-feira, no cemitério Parque Jardim da Paz. E as cerimônias fúnebres são marcadas para as 10 horas da manhã desta sexta-feira. Ele deixa filhos, deixa netos, né? Isso. Ele tem uma história muito mais longa, um filho mais falecido. complicada. Exatamente. Não sei se mais alguém da bancada quer falar alguma coisa sobre isso. Eu conheci pouco o Sereno Chess, eu conheci quando ele era diretor da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na época eu trabalhei na assessoria da Câmara e ele era diretor da Câmara, diretor de Porto Alegre. Mas acho que a história que o Marne nos traz aqui é muito bacana, porque traz a história política dele, a ligação com o trabalhismo, né, Marne? Sim, que é histórico, né? Não, ele é um trabalhista histórico, né? E pior que eles estão indo. Não temos uma nova liderança no trabalhismo brasileiro. Eu falo trabalhismo porque eu estou vendo o povo brasileiro. Quem é o grande trabalhista hoje no Brasil político brasileiro? Não conheço nenhum, sinceramente. Cada vez está piorando, porque o Brasil vive uma crise moral tão forte, tão grave, que as pessoas já andam cabisbaixas, já estão preocupadas, as pessoas não têm onde trabalhar. Bom, mas isso já é outro assunto. Muito bem. Quem me impressionou muito bem hoje à tarde foi o senador Álvaro Dias. Não, mas ele é fantástico. Eu gosto muito dele. Conversei com ele hoje no nosso programa na Rádio Pampa, logo depois do Marne Barcelos. O Marne das 3 às 6, depois eu faço das 6 às 7. É proporcional, quem tem mais talento tem um programa maior. Então, assim, gostou dessa? Muito bem. Começou bem, né? Eu achei que ele já foi, mas isso é indireta, eu conheço. Mas eu achei que você está querendo alguma coisa, de repente amanhã tu faz 4 horas. Mas é isso, semana que vem. Exatamente. Esse é dia 12. Viu? Dia 12. O senador Álvaro Dias falou uma coisa interessante, praticamente desmontou o carro-chefe do presidente Michel Temer hoje no seu discurso. Ele disse, o Brasil saiu da crise, estamos fora da crise, acabou, é hora de recuperação, a economia começou. Saímos da recessão. Saímos da recessão, o país começou a andar. O senador Álvaro Dias, que já foi governador do Paraná, que conhece o agronegócio, que conhece a produção primária, disse, olha, não é bem assim. Todo o PIB dos primeiros 3 meses é bom, depois é que vai caindo na realidade, porque é a safra. Uhum. Aí tem entrada de dólar, então o PIB dos primeiros, mesmo durante as crises, o PIB dos primeiros 3 meses é sempre um PIB bacana, depois é que vem a realidade. E aí deu números e explicou coisa. Eu achei muito lúcida a entrevista do... Principalmente para pagar a dívida com os bancos. O governo brasileiro paga quase 40 bilhões de dólares todos os dias de dívida para os bancos. Não há país que resista a isso aí. Ele remunera os títulos do Tesouro. Né? Sim, pois então. E como quem compra os tesouros são os bancos? Pois então. O nosso telespectador, Luiz Carlos Ribeiro Chervansky, ele traz uma proposta para nós aqui. Agora que o senhor disse que não era para ler o seu sobrenome, no fim do e-mail... Agora aborta. Recado, sempre que não quiserem que leia o nome, ponha na abertura do e-mail, senhor. Não leia o meu nome. Não vou ler o e-mail, então. Pronto, acabou. Acabou, não vou ler o e-mail. Magda, eu gostaria de falar do assunto que tu trouxe a respeito do Donald Trump, né? Que foi um assunto que ele trouxe na sua campanha, que é retirar o acordo tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é um acordo climático envolvendo alguns países que
que tem como uma das prioridades retardar o efeito estufa, enfim. E o Trump retirou os Estados Unidos desse Acordo de Paris, já era promessa de governo do Trump, e o Trump disse que não é inviável um retorno dos Estados Unidos num futuro ao Acordo de Paris, não é uma coisa sacramentada, que os Estados Unidos não vão participar, mas também ele prevê que poderá ter um novo acordo para que os americanos sejam melhor atendidos. Ele acha que os Estados Unidos são prejudicados pelo Acordo de Paris. Ele não está sozinho nessa história, sabe? O que se fala nos bastidores é que ele tem um parceiro nessa desistência do acordo, um parceiro muito forte, que é a China. Que é a China, que diz que são os dois que já eram admiráveis de terem entrado em 2015 no acordo. São os dois maiores poluidores. E é sabido que esse rompimento dele se dá porque ele foi muito claro. Esse acordo, Magda, historicamente é o acordo mais cínico e hipócrita da diplomacia internacional. 2015, né? Porque os países europeus delapidaram o terceiro mundo na época do colonialismo, levaram todas as madeiras da África e da América do Sul, agora não querem que os países pseudo-emergentes, Rússia, China e Estados Unidos do século XX, não poluem o mundo. Como é que eles vão crescer? Agora a Inglaterra não tem que poluir, ela já destruiu o mundo todo. O Obama disse que são países que não pensam no futuro. Exatamente. Não, mas são... É o contrário. Não, mas eu acho que o Trump dizer isso está certo. Que não pensam no futuro. Não, mas quem falou foi o Obama. E surpreendeu a declaração do Obama, porque pela primeira vez, né, ele critica uma atitude política do Donald Trump. E o Trump quer um acordo mais justo para os americanos. E os chineses dizem que essa questão de efeito estufa e o degelo das calotas polares é tudo teoria da conspiração, é coisa de cientistas. Você sabe que na China, em cidades como Guangzhou, por exemplo, você não vê o céu? Sim. Você não vê o céu. Quer dizer, eles acham que é tudo teoria da conspiração. Você não vê o céu. Mas você não vê o céu. É aquela, sabe? São Paulo fica parecendo Acapulco, perto do céu de Guangzhou. Eu estive na China e é terrível. Assustador. Tu consegue ver a camada de poluição sobre a nossa São cabeça. Paulo, é eles terrível. não usam filtros. Mas na China é péssimo. Eles não São usam Paulo filtros forte, para nada, eles não têm filtros nenhum, não tem lei ambiental. E uma superpopulação, né? É uma selva. Vale tudo, pode tudo. Então, assim, o que a gente está vivendo, Magda, nisso aí, é mais ou menos o que a gente tem na política brasileira, é o extremismo. Ou é direita reacionária, não sei o quê, ou é esquerdopata. Não, gente, não pode uma coisa... não pode uma coisa nem outra. E o que a gente está vivendo nessa discussão do meio ambiente é isso. Ou é ecochato, ou então é um pseudo-liberal irresponsável. E não pode ser nem pseudo-liberal irresponsável e nem um ecochato. É pra coisa tomar equilíbrio. Então, o Brasil é o país que mais desrespeita o Acordo de Paris, então. Porque todos os anos um acre é destruído no desmatamento. Chicão, isso aí é a coisa que mais tira essa história de camada de ozônio. Aí cai nos países industrializados. Sabe por quê? É as pessoas que não sabem formar direito. O desmatamento é mais cruel para o meio ambiente que a poluição industrial. Tá, mas o Acordo de Paris, eu estava tentando salvar de dizer bobagem. O Acordo de Paris é sobre a produção de CO2. Não tem a ver com desmatamento. Não, vamos dizer, com desmatamento que mais polui. O Acordo de Paris ele tira o ar. Os países... Não, tudo bem, mas aí é um outro tipo de acordo. Os países vão ter limites para despejar CO2 na natureza. É isso que o Acordo de Paris estabelece. Limites por país que serão monitorados por uma comissão especial criada dentro da ONU. Na minha avaliação, o CO2 não é o grande causador da destruição do meio ambiente, é o desmatamento. É o desmatamento. Não, mas é um conjunto que colabora. Os dois estão falando a mesma coisa. O Brasil desmata mais do que todo mundo. É que assim, uma coisa é o Acordo de Paris, a outra coisa é se rediscutir desmatamento, enfim. Só que assim, a gente sabe que o desmatamento da Amazônia, o que menos tem é brasileiro lá, né? Óbvio, verdade, né? Justamente, voltamos os carinhas de lá. Há quem diga os carinhas do CO2. Chineses que nem é do Brasil, que fazem duplamente a agressão.
Com o CO2 e com o desmatamento. E aí vem ao encontro do que o Chicão falou. Eles não querem cuidar do deles. Vocês dois estão falando a mesma coisa. Eles não querem cuidar do deles, mas eu não ofendo ele. Não, pois é isso. Mas ficou bem, agora ficou bem. Porque assim, ficou tão bonitinho. Olha que bonitinho que tá no vídeo agora, ó. Tá Osso, olha que bonitinho. Que amor. Junto com o nosso programa. Achei tão bonitinho. Magda, ainda pra ver se a gente muda. Um vermelho ali embaixo. Os outros e tal, fica mais ameno. Tão bonitinho, nada que não fica legal. Ontem o Internacional ganhou. Tá ficando feio isso. Magda, ainda falando de Donald Trump, ele lançou um novo questionário para quem quiser fazer o visto, né, para poder ir para os Estados Unidos. Um questionário que tem várias perguntas, inclusive tu tem que fornecer as tuas redes sociais. Eles vão analisar 5 anos das suas redes sociais, seu Facebook e tudo mais, endereços de e-mails, o histórico do seu emprego. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não tiro a razão dele, porque se descobre cada coisa nesses Claro. Face e das pessoas, eu não tiro a razão dele. Mas se ele está querendo apertar o cerco, não está querendo deixar entrar um monte de coisa, mas se ele tem tempo para fazer isso... É que as redes sociais hoje é currículo, né? É currículo, é onde tu descobre as coisas. A pessoa leva um documento, ou leva alguma coisa ali, tá tudo lá no Facebook. Muitas empresas hoje em dia... Quantas mulheres ganharam e quantos homens ganharam causas na justiça pelo Facebook? Pela festa de casamento. Perderam e ganharam. As pessoas são burras, né? Elas ostentam demais nas redes sociais. Só que tem uma Receita Federal. Só que tem uma coisa importante. Olha só, o Facebook, ele não fornece conteúdo. Exemplo do WhatsApp, o Google, é uma política do Google no mundo inteiro. E agora, eu já denunciei aqui, existem programas que você monta conversas no WhatsApp, monta páginas fake no Facebook, editar. você monta as páginas fake. Então assim, é muito perigoso se utilizar isso como prova. Mas muitas sentenças judiciais foram calcadas no caso não é como prova, mas se quer ver como é que a pessoa vive, eles vêm. Com certeza. E tem muita gente que acaba colocando a vida no Face, que nem vive aquela vida, ostenta uma vida que nem tem, que acaba perdendo por causa disso também. A maior parte da vida. Tenta provar para os outros que tem uma vida que não tem, e daí na hora de dizer para o juiz que não tem aquela vida... Perdeu o Playboy, como diz os Marina, perdeu o Playboy. Tem uma advogada aqui do Rio Grande do Sul, que foi candidata, inclusive, a ministra do STJ, doutora Wanda Siqueira, espero que ela esteja assistindo. Doutora Wanda Siqueira é especialista em direito administrativo, especialista em concursos, né? Essa coisa de máquina pública. E ela resolveu, foi contratada por grupos de estudantes da URGS, Magda, para entrar na justiça contra a reitoria pela aceitação de alguns alunos hipossuficientes. Pobre, tem cota para pobre, né? Cota social. Aí ela disse, Gustavo, dá uma olhadinha no Facebook desse rapaz aqui. O rapaz esquiando em Aspen, entrou no curso de engenharia pela cota hipossuficiente. Exatamente. Ela disse, Gustavo, se eu te mostrar os carros dos hipossuficientes de estacionamento da Faculdade de Medicina da URGS, você cai para trás. É isso aí. Mas passar na URGS é tão difícil, só quem consegue é que consegue pagar um cursinho muito caro, porque as pessoas que estudam mesmo só por elas, pelas escolas... Eu vou fazer uma pergunta para você não responde, para deixar a pergunta no ar. Quanto você acha que custa um curso da URGS? Tem ideia. A Ana Amélia Lemos hoje elaborou um relatório a partir de 12 propostas de emenda à Constituição para modificar a forma de escolha dos ministros do STF. Chegou então à Comissão de Constituição e Justiça. O relatório dela fala que o ministro continua sendo escolhido pelo presidente, mas em cima de uma lista que deve ser feita pelo presidente do STF, presidente do STJ, presidente do TSE, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, da OAB, Procurador-Geral da República e Defensor Público-Geral Federal. Então, os representantes dessas entidades escolheriam um nome, mandariam para o presidente da República. Em cima desta lista, o presidente da República poderia, então, selecionar um nome. Também está
estaria sujeito à sabatina, ao grande conhecimento jurídico, 15 anos de atividade jurídica comprovada, idade entre 35 e 65 anos. Conduta ilibada, exatamente, uma série de coisas. Outra mudança é que... Vai ter de gente sendo reprovada. Vai que a gente vai rodar. Olha, essa também é bem importante. Quem ocupou o mandato eletivo federal ou cargo de Procurador-Geral da República, de Advogado-Geral da União ou de Ministro de Estado nos 4 anos anteriores ao processo também não pode ser colocado nessa lista e muito menos se transformar em ministro do STF. Outra mudança é que o ministro passaria a ter 10 anos de mandato, não seria para sempre. Então, muito ficaria durante 10 anos, assim como tem de senador, tem de deputado, enfim, o ministro também teria um prazo de 10 anos dentro do STF. Eu achei a proposta positiva. Excelente. Tomara que seja levada adiante, bem votada. Levada a sério. Que seja daquelas que a gente pode entrar naquela opção que nós também podemos votar no aplicativo. Votamos, porque isso sim é sério. Isso é sério e isso nós temos que cuidar. Fala, Mano. Dona Magda, eu queria falar uma coisa séria de mim agora. Dar um beijão para minha querida amiga Bebel, Rainha dos Cabelos, que ela fez um projeto do meu rosto. Que eu tenho bastante cabelo, só que eu sou careca por opção. Tô vendo. Só que o fato de eu ficar cabeludo vai me descaracterizar o meu personagem. E ela criou através de interlace, botou no computador uma peruca. Tu tem que ver como os homens andam usando perucas com interlace. Tu não disse que o cabelo é original. Eu fiquei a cara do Dolph Lundgren. Sim, tu não disse. A cara do Dolph Lundgren. Eu digo, não, eu sou a semelhança de Bruce Willis, mas tu é um cara tão hollywoodiano que o loiro tu fica o Dolph Lundgren, aquele dos filmes mercenários. A Bebel faz coisas incríveis com o cabelo. Eu não acreditava. Cara careca com peruca. Tu não disse que é peruca. Não disse que é peruca. E tu vai assumir essa... Aqui em Porto Alegre, que nós vem aqui, é uma artesã do cabelo. E tu vai assumir essa nova... Não, eu prefiro careca, porque tem uma pesquisa que diz que o homem careca ele tem um efeito mais impactante com a mulher. É dos carecas que elas gostam mais. Porque o cabelinho que nem do Vitorino não é legal. O cabelo legal é estilo argentino, tiara, cabelo comprido, cabelão. E não cabelinho de gerente. Tiara. De gerente da Caixa Econômica. Não fala mal de gerente da Caixa Eles têm Econômica. tudo cabelinho não fala mal assim, do cabelinho sabe? do Vitorino, que é o Jorge Costa. Mas é um cabelo comum, normal. O cabelo tem que ser cabeludo, com tiara. Isso é legal. O Vitorino, cabelo. Tu imagina o Vitorino de cabelo comprido e tiara. Ficaria legal. Não tem. Não, se fizer com meia de tiara, não vai. Olha aí, ó. Tu já deve ter usado cabelo comprido, né? Já. E tiara. Eu vou trazer pra vocês uma foto minha quando eu passei no vestibular. Eu vou trazer uma foto minha quando eu passei no vestibular. Com a barba desse tamanho, assim, o cabelo por aqui, a barba desse tamanho, óculos redondinhos na ponta do nariz. De hoje, qual é a faculdade que fez a URGS ou a PUC? Nos dias de hoje tu ia ser preto. Eu achava que tu era do Estado Islâmico. Pô, foi na URGS? Qual dos cursos? Terrorista. Tu quer saber que eu passei? Não, eu queria saber. Tem Jornalismo, curso, não dá ponto. Não, vamos combinar uma coisa? Eu faço uma relaçãozinha e te digo direitinho cada curso que eu fiz. Eu estudei aqui no Rio Grande do Sul, na universidade, na Faculdade São Judas Tadeu, estudei na URGS, lá no Rio de Janeiro, eu estudei na Universidade de Gama Filho. Bem feito, mas tu não fez um curso em cada uma, né? Fui dar uma colher de chá para ele. Eu sou antropólogo, eu sou de história e jornalista. Ai, vocês tudo são na PUC, a PUC é fashion. Estudar na PUC dá legal. É que eu não tinha... Onde é que estuda na URGS? Tu é contestador, tu é grafiteiro. Eu não sou nada. Mas eu sou meio comunista, não tô... Eu sou um divulgador, cara. Vamos aqui, ó. O legal mesmo é o nosso ministro da Justiça e Segurança, que não sabe nada de segurança, que não sabe nada de justiça, que o máximo que ele sabe é que ele foi assaltado. O único contato. E a tia dele, as duas tias dele foram assaltadas. E enquanto ele dizia isso, a polícia prendeu no aeroporto do Galeão, dentro de como carga de aquecedores de piscina, 32 fuzis. Não, foram 60 fuzis de guerra, enquanto o ministro dizia isso. Tudo bem, brincadeiras à parte, que não é uma brincadeira, a polícia apreendeu uma carga de 60 fuzis de guerra, que somado a mais 32 que eles já tinham encontrado, que prenderam numa briga entre facções, agora há pouco, no controle de drogas na cidade alta da Zona Norte do Rio de Janeiro.
Também que quando o ministro disse isso, que a pessoa não precisa entender de tudo, ela tem que se assessorar bem, mas eu acho que esse ministro está debochando muito da nossa cara. Não, ele tem que entender de segurança, um mínimo de né? respeito, um mínimo de seriedade com as coisas que ele diz. Os brasileiros estão desempregados, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, sabe? Não vamos esquecer o que está acontecendo neste país, a situação do presidente. Não vamos esquecer em que circunstâncias ele assumiu como ministro, sabe? Isso não é uma brincadeira. Ele não pode debochar das pessoas. Dona Magda, eu, É uma piada. eu lamento muito ruim esse ministro, gente, muito porque ruim. as pessoas não se deram conta, nenhum político brasileiro fala a respeito do que eu vou falar para vocês agora. Sabe quantas pessoas são assassinadas por ano no Brasil? 60 mil. Que horror. 60 mil pessoas são assassinadas. É o dobro da população de Candelária, o dobro da população de Estrela, de Osório, de tantas cidades desse país. Isto quer dizer o seguinte, que eu, como cidadão, não vale nada. Que você que está me vendo aí do outro lado, nos vendo lá do outro lado, você também não vale nada. Nós não temos nenhum valor perante estes governos que nós tivemos ultimamente. 60 mil pessoas são assassinadas no país. Fora os baleados, né? Sim, aqueles feridos. No Rio de Janeiro, o último dado é um baleado a cada 2 horas. E Porto Alegre caminha para E vou dizer para vocês, vem esse senhor lá, o Torquato Jardim, com aquela barbicha lá, aquela coisa toda, dá uma de bom e tal, falando tudo isso que a dona Magda repetiu agora. Eu vou dizer uma coisa, cada vez mais a política brasileira chafurda, não vou dizer o que, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Estão chafurdando, É muito porque ruim é péssimo para o povo brasileiro a impunidade que existe aqui, porque é impunidade, é só isso que eu vejo. É uma Mas é o culpado? O palhaçada. povo brasileiro. Mas É o povo que é o eu culpado. também Então acho, o mas povo tem não que pode pagar. pisar no pescoço Você das sabe qual pessoas é a figura assim, que eu desse faço jeito? com esse ministro? Eu faço a figura assim, o sujeito está deitado numa mesa de cirurgia, esperando o anestesista e o médico. Entra um rapaz com a roupa de médico, com a máscara, ele pergunta, cadê o médico? O médico não veio, não deu para vir, mas o dono do hospital pediu para me fazer a cirurgia. E o senhor quem é? Eu sou o rapaz que vem entregar o oxigênio. É, mais ou menos. É mais ou menos isso que Mas, eu tô falando. olha, esse ministro não sabe nada de segurança. Em compensação, foi preso um menino que aprendeu sobre medicina assistindo a série Grey's Anatomy. Que Foi preso? Foi preso. Porque ele Praticava. Exercendo a profissão. Tentou exercer. Ele estava exercendo a medicina. bom. Não, mas... Mas pelo menos ele estava tentando. Está tentando, entendeu? O ministro não quer nem tentar. O ministro não se deu o trabalho de pegar um livrinho para estudar. Não, ele pegou o manual aqui de ele cinema. disse que vai Nada, foi estudar. trabalhar, o outro não O sabe outro nada, não foi na sabe nada e entrevista. vai ganhar uma grana, Ele entendeu? disse que vai estudar o tema. Que maravilha. Agora tá E se os fazendo. médicos que assistem a essas séries que se passam em hospital e clínicas, enfim, comentam as atrocidades, né, que são retratadas ali, ou dramatizadas. Aquilo não é medicina, Aprendeu né? bem o rapaz, né? Magda, vamos arrumar confusão. Maravilha. Vamos. É como aprender... Depende a que nível e de que jeito tu vai arrumar, amigo. Mas- Faz a proposta. Mas essa é bem legal. Faz a Essa vai proposta, dar mais eu vou uma aceitar. reunião, um TAC, alguma coisa. Vai dar, não vai dar um troço aqui Não, pra você. eu não tenho mais tempo para fazer a aula. fora. Para ter que... Tá, eu vou no teu Fazer lugar. aula? Eu vou no teu lugar. Me escala que eu vou no teu lugar. Assim, ó. Hoje saiu o estudo, o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre a cidade de Porto Alegre, a educação na nossa cidade. O número é interessante, porque Porto Alegre está entre as cidades que mais investem e mais gastam proporcionalmente em educação. E, no entanto, o nosso ensino entre as capitais brasileiras está nos últimos lugares. Portanto, contrariando alguns discursos bacaninhas, ideólogos e bobocas que andam por aí, o problema não é falta de dinheiro, não é falta de investimento. Aí alguém vai É dizer, má gestão? mas é a qualidade dos professores. Sim, a qualidade dos professores é má gestão, porque tem que haver um processo de seleção, tem que haver adequação dos professores, tem que haver treinamento e haver fiscalização. Então, assim, o problema da educação em Porto Alegre, eu sou capaz de apostar que isso acontece também no Rio Grande do Sul, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O relatório Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conversei hoje com o auditor, que
que coordenou a pesquisa. É uma pesquisa que utiliza elementos muito sérios, os fundamentos, a metodologia é muito séria, é uma metodologia padrão, adotada em vários países, está sendo adotada no Brasil inteiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul fez um estudo muito sério e essa constatação vai deixar muita gente contra a parede. Sabe aquela turminha do, falta dinheiro, tem que investir em educação. Os números estão aí. E outra coisa, e não é um estudo, não é achismo, viu, de reunião sindical. Não é achismo de reunião sindical. É um estudo sério com a metodologia colocada à disposição para que pessoas sérias vejam, analisem e discutam. Nós temos um problema gravíssimo de gestão. Bom. O que vai dar isso aí? Esse papo teu todo. Amanhã. Não entendi seu rolo aí. Pensei que tá dizendo uma grande bomba. Tá informando a gente, mas... Espera amanhã. Espera amanhã. Não entendi essa operação aí. Justiça amanhã ele vai falar mais de 800 milhões de reais das contas de Joesley. Ação popular acusa dono da JF de usar informação privilegiada para comprar cerca de $1 bilhão às vésperas da divulgação da gravação do diálogo com o Temer. A gente já conhecia essa história e já sabia disso, e a Justiça Federal determinou o bloqueio das contas de Joesley Batista, dona da... É um malfeitor. 800 milhões bloquearam, mas a operação que ele fez é de 1 bilhão. Ora, quem é que faz uma operação de swap de $1 bilhão? Um país. Um país. Um país, exatamente. Agora, mas ele mandava uma pessoa jurídica ir lá fazer um swap de $1 bilhão. Era dono do país. Comprava todo mundo. Que comprava, que aliciou 1.829 políticos. Mais promotores. Imagina que não comprou por fora. Sabe, quer dizer, que não estavam nesta relação. Imagina o que mais ele não comprou por aí. Ele é o nosso Pedro Álvares Cabral. Imagina que ele não comprou por aí, não declarou no imposto de renda. Ele é o nosso Pedro Álvares Cabral tecnológico, do tempo das redes sociais. Nosso Dom João. Ele deve ter comprado mais coisas sem declarar no imposto de renda, porque a gente só vai ficar sabendo com o tempo. Não, nunca vai ficar sabendo. Nós só vamos saber se ele contar, porque foi ele que contou. Né? Atenção, o presidente Temer confirma para o Ministério da Justiça, senhor Torquato Jardim, amigo de sua confiança, que, segundo informações, é contra a Lava Jato e, em entrevista em rede nacional, declara que Caixa 2, com recibo, não é crime e não descarta a mudança no comando da Polícia Federal. Um pouco estranho colocar um jurista de nome renomado neste cargo. Será que esse ministro não foi eleito com o único propósito, estancar a sangria, como disse Romero Jucá? E isso quer dizer o fim da Lava Jato? Vamos ficar atentos, fala o nosso telespectador. A gente está dizendo isso aqui desde a semana passada. Desde que anunciaram o nome dele. E outra coisa, jurista renomado, seu Torquato, não é mesmo? Não é não. E essa história de jurista renomado também, eu ouvi o prefeito de São Paulo lá numa entrevista, foi para falar para ele. Não, prefeito, porque assim, em relação a tal assunto, a gente tem a palavra de especialistas, e ele fez que nem o Chicão fez ontem aqui, quando o Mário começou a falar do filósofo. Ele fez assim, especialista, não aguento mais especialista. Palpite especialista, não aguento mais. Eu passei a gostar mais ainda do Dória por causa disso. E aí a gente fala do renomado jurista. Que renomado jurista? A justiça brasileira é motivo de piada no mundo inteiro. Nós vivemos num país tomado pela corrupção sem que a máquina pública, em todas as esferas, consiga conter isso. Sabe? Então, renomado jurista no Brasil é como o cara dizer que é um centroavante que fez 18 gols no Campeonato Municipal de Caraguatatuba. Marco Marcelo, o que você traz nas mãos? Temos renomados juristas. Temos. Isso não dá para negar. Sim, renomado jurista aqui, que não existe. Eu só gostaria de agradecer ao senhor Toruk Nazar, que me mandou um DVD sobre a história soviética, um documentário realizado com recursos do Parlamento Europeu sobre o comunismo soviético antes de 1941. Stalin, na Ucrânia, matou mais ucranianos num único inverno que todo o holocausto de Hitler em anos.
e ainda a pouco conhecida colaboração entre a União Soviética, ainda aliada dos Estados Unidos da Segunda Guerra, e o regime nazista alemão. A Ucrânia, todo mundo sabe que é o segundo maior país da Europa, o primeiro é a Rússia, e tem 45 milhões de habitantes. Então, são diversos depoimentos do Gorbachev, do Norman Davis, da Emma Korpa, que é uma sobrevivente de um gulag. Está aqui a capa, e eu fico muito agradecido ao senhor Toru Kinazar, que me mandou, porque eu falei muito a respeito da Rússia, das coisas da Rússia, desse Stalin, esse energúmeno, esse excremento humano, porque era uma das piores. Mas o que? Mas e daí? Ele matou 20 milhões de cidadãos. Matou um amigo teu, tá tudo bem, deixa ele lá. Peraí, a história, Chicão, tem que ser falada, a gente tem que falar e repetir. Pode. É o seguinte, eu queria dar um abraço para meu amigo Robson Souza, que é o chefe da portaria da Carmen's Club, que me ajudou a encontrar o meu celular na noite fatídica dessa semana. Comerciais. Que foi que, inclusive, o Vitorino não, comercial não. Tu participou daquela europeia? Eu mandei mensagem do Uber para fazer. Eu saio de uma situação de guerra para outra situação de guerra real. Eu perdi o celular. É uma situação real, né? De guerra. Eu falei da Rússia, agora eu falo do celular. E o Vitorino me ajudou até ligando pro Sim, mas Uber. eu vou deixar bem claro, eu não estava com o Chicão no Carmen's Club. Não, eu também não estava, é que o porteiro ajudou eu. Você explicou ontem, então agradece para ele. Agradeci o Robson Souza, que me ajudou, porque esse pessoal da noite é muito partidário comigo, são muito meus amigos, e o Chicão não pode pegar sem telefone. O telefone dele e mexer os palitos tudo no baixo clero. Deixa eu agradecer aqui também a dona Tânia Pacheco, que escreveu no Facebook da TV, aqui do programa, disse: essa Magda é uma grossa, sem educação e se acha. Dona Tânia Pacheco, eu sou uma grossa, sou sem educação e me acho, mas eu faço alguma coisa, né, dona Tânia? Quer dizer, a pessoa, quando faz alguma coisa, ela está exposta à crítica e aos comentários dos outros. E são as pessoas que não fazem nada, ficam no Face falando das pessoas que fazem alguma coisa. Eu não posso falar nada da senhora, porque eu não sei se a senhora faz alguma coisa. A senhora está feliz agora? Tá bem, era isso que a senhora queria? Tá bom. E quem encontrei hoje te mandou um abraço, Magda. A pessoa, para ser criticada, ela tem que fazer alguma coisa produtiva. Lamento se a senhora não é nem grossa, nem sem educação e nem se acha. Um fã teu da década de 80, Magda. Alfonso Abraão, o fotógrafo espanhol, que era o fotógrafo do Rainha das Piscinas, era muito amigo do Clóvis Duarte. Meu amigo, continua um garotão, me ensinou a fotografar. Eu que aprendi com ele, garotinho, eu era, né? Ele está com 65 anos. Você nunca foi garotinho? Agora, olha a altura toda? Olha a foto. Você acha que o Chicão nasceu desse tamanho? Vamos ver, deixa eu achar. Um telespectador ontem. Espera aí, vamos olhar o telespectador. Mandou pelo WhatsApp, agora até tentei achar aqui no WhatsApp e não consegui. Mas tirei uma foto e encaminhei para o Chicão Tofani para saber se era verídico ou não. CD duplo, Chicão Tofani, o chique das Pis. Em 2002. Lembra que eu já falamos aqui. E daí ele mandou aqui a capa do CD. Tá, deixa eu mostrar aqui. E aí eu encaminhei pro e-mail. Deixa eu abrir aqui, que esse e-mail agora é todo complicado, não é? Aquilo ali é você, Chicão? É uma coisa... E aquela Vestiu o Jorge Armani, cabelo pintado de branco, a minha namorada na época. Tá aqui, a Letícia Alfred, que foi Miss Grande do Sul. Olha ali, ó. Peraí que eu vou salvar. Tá aí, ó. Mas eu acho que eu salvo. Esse CD vendeu pra caramba. Eu achei que era clone, cara. Não, mas é verdade. Deixa eu salvar na... O Chicão denunciou dia desses aqui. Quebrei o dedo. Não, mas é verdade. O Chicão denunciou dia desses aqui um site de um cara que fez um clone, se vestia que nem ele. Mais legal que o meu. Eu vou se veste para vocês aqui, fica melhor. Todo mundo quer ser igual ao Chicão. Chicão. Que ano isso, Chicão Tofani? 2002, Festival de Silêncio de Gramado. 15 anos. 2002, muito legal. 15 anos O atrás. lançamento foi no Bill Bar, numa mega festa. Tinha quantos anos há 15 anos Eu atrás? não me lembro, querido. Tem 62. 59, diminui. 62. Que pergunta é essa, Magda Barcelos? Só fazia quanto? 62. Ele quer me desconstruir, mas não adianta, eu sou de Rolling Stones, querido. Eu tenho um projeto aí, Again Get aqui No, ainda fica menor. Mick Jagger. Rolling Stones. Teve uma telespectadora que botou no nosso assim, Vitorino, você é bossa nova, o Chicão é que é rock and roll. Tem um comentário, não dá para mostrar aqui. No Atualidades. Não dá para mostrar aqui. Hoje é o Dia Internacional da Criança, hein? Não dá Dia pra Internacional da Criança. É um dia muito especial,
para todos aqueles que amam as crianças. Todos que amam as crianças. Eu acho que todos nós amamos as crianças. Eu adoro crianças, adoro meus netos, minha neta, e adoro todas as crianças que vêm me cumprimentar na rua. Porque de vez em quando alguém me cumprimenta também, viu, Chicão? De vez em quando nada, todo dia, né? Ah, eu sei, uma criança. Não. Estrela é o senhor. Estrela é o senhor. É um cara que eu respeito muito, é meu ídolo de infância, sabe? Eu sabia. Eu sabia. Ídolo de infância. Um dia eu encontrei lá em São Paulo, Gaúcho da Fronteira, eu trabalhava na Rádio Record e na TV Record em São Paulo. Aí o meu amigo Gaúcho da Fronteira, que eu não vejo há muitos anos, vem cá, tchê, eu te conheço desde guri, mas na frente todo mundo, é tudo Fernando Vilela, um cara que eu me inspirei quando era menino. Ai, para, Chico, não inventa. Já Olha, tem muito uma coisa show que do não Gaúcho tem da nada Fronteira. de engraçado e aconteceu hoje em Vacaria. Foi verdade, um incêndio. Um incêndio num prédio onde tinha um asilo, o Asilo Santa Isabel, localizado entre as ruas Borges de Medeiros e Teodoro Camargo. Da tarde de hoje aconteceu um incêndio nesse local, destruiu completamente o local. E desde o início não se tinha muitas informações e até, digamos, quando a gente começou o programa de hoje, já tinham chegado à conclusão que tinham morrido dois idosos, né? No meio da tarde tinham sabido de uma idosa, já no início da noite duas. Eu confesso a vocês que agora eu estou até um pouco mais sem informação. E no momento haviam 47 idosos no asilo. Que as pessoas atendidas nessa instituição, elas foram as pessoas que eles conseguiram tirar de lá. Foram colocadas numa escola que fica próxima ao local, né? Numa outra, quer dizer, uma escola próxima a esse local, as aulas foram canceladas, obviamente, retiraram as crianças. Tem uma outra casa que abriga crianças também, bebês. Parece que as crianças conseguiram, a Associação dos Meninos e Meninas Assistidas é ali perto, mas foi completamente destruído esse asilo. Até o início da noite, tinha duas vítimas desse incêndio e eles estão aceitando doações, roupas, alimentos, né, na Câmara Municipal de Vereadores de Vacaria. Tem na associação esse de meninos e meninas também, eles estão aceitando doações. Eu não sei se vai haver algum movimento aqui até intermunicipal, né, para ver se a gente consegue ajudar também. Lamentável o acontecido. Até o início da noite nem sabia, não deu tempo nem de saber por que é que tinha, de onde que os bombeiros, eles classificaram como um incêndio de grandes proporções, né? Tudo. Nem a perícia conseguia chegar no local porque tinha perigo de desabamento. Imaginam que não foi um incêndio, ainda bem que... Isso foi algo lamentável acontecido os idosos conseguiram no dia de hoje. Aliás, a chuvarada hoje interrompeu a 101, interrompeu até um trecho da Freeway, foi horrível o negócio, choveu hoje. Choveu muito, de manhã principalmente. Foi de manhã. O trânsito de manhã estava o caos. A Ipiranga parada, a entrada do centro de Porto Alegre, Siqueira Campos, 7 de setembro... Não, a Siqueira Campos, eu confundo as duas. A João Pessoa, a Viaduto da Conceição, estava o caos na terra. Encheu d'água. O nível do Guaíba atingiu 2,10 metros. Eles tiveram que interromper o trecho entre Torres e Osório por algumas horas até esperar a água baixar. Só passavam veículos de grande porte, caminhões. 41 cidades em estado de alerta. Eu fiquei penalizado hoje quando vendo aquelas pessoas dormindo na rua com toda aquela chuva e eu passo pela José Montauri, ali embaixo da marquise do edifício União, e olhei uma senhora sentada, olhei para o rosto da mulher, linda. Uma mulher com 40 anos, um rosto lindo, uma pessoa bonita. Eu olhei, ela baixou os olhos. E aí eu fiquei pensando, o que levou aquela mulher a dormir na rua, a ficar nessa situação de mendicância total, plena e absoluta? Será droga? O que será que aconteceu? Sabe que eu passei o dia inteiro com a imagem na minha retina, daquele rosto, do sofrimento daquela mulher. O que terá acontecido com aquela mulher? Eram 7h30 da manhã, exatamente quando eu passei naquele local com aquela chuva toda e eu vi essa senhora ali sentada. E outros tantos, né, que moram por ali, né? É muito triste ver isso. Porto Alegre.
E aí, esses dias, uma pessoa me atacou na rua e disse: o senhor disse na televisão que o centro de Porto Alegre é um lixo. E continuo dizendo. Mas é verdade. E continuo dizendo. Está virado em um lixo. E cada vez está pior, é um verdadeiro sofrimento dominado pela marginália, com todo o trabalho da própria Brigada Militar e da polícia, e as coisas não se resolvem. Bom, um país em que 60 mil pessoas, como eu disse, morrem assassinadas todos os anos. Eu te confesso que o que nós recebemos aqui das manifestações dos nossos telespectadores são isso. Olha aqui, ó, boa noite, bancada. Em meio à polêmica sobre o fim da Cracolândia em São Paulo, as pessoas daqui se esquecem de dizer que aqui em Porto Alegre temos o lado glamuroso da noite, mas com a alta do modismo das raves, o uso de drogas sintéticas aqui aumentou e muito, o que resulta no uso de drogas mais pesadas no lado negro da noite de Porto Alegre. Lugares que funcionam 24 horas, onde jovens se refugiam e acreditam que não há diversão sem o uso de tóxicos. Governantes, vamos ficar atentos aqui também. Abraços, Vitor Prestes. O Chicão já tinha denunciado isso. Exatamente. Um tempo atrás, o Chicão já tinha dito. A nossa Cracolândia, o nosso telespectador chamou de a nossa Cracolândia. E também no interior do estado, né? Está terrível, está disseminado isso aí. Disseminado. Hoje, tu aceitar uma bebida, principalmente mulher, aceitar uma bebida numa casa noturna é um risco terrível. Aconteceu um caso de Boa Noite Cinderela na WA aí, lamentável aí, porque acontece todos os dias. Esse foi noticiado. Só que eu vi, não lembro onde, mas vi que tem alguns cientistas que estão inventando um canudo que ele detecta a droga. Interessante isso, né? Para as pessoas poderem... Sabe onde? Não, mas tem que levar dentro da mas é que depende da droga, depende. Essas drogas sintéticas têm formas diferentes. Essa aí é muito complicada. Elas usam... Mas se ajudar a detectar algumas, já nem detecta ela, nem detecta. A balinha Calvin Klein, tu não detecta mais aspirina. Não, eu digo o seguinte, Chicão, é que o agente ativo utilizado, invariavelmente, é psicotrópico muito forte, de origem fármaco. E esses psicotrópicos têm formas diferentes. Não, a regra é não aceite, não aceite, não aceitar para aceitar bebida. Chegou um amiguinho, aí eu muito tomo obrigada. comigo. Não. Eu tomo o meu. Isso é uma coisa, quando vocês começaram a falar, a gente lembra no tempo, eu, que sou mais velha que vocês, a mãe da gente a vida inteira dizia assim: minha filha não aceita bebida de ninguém, não toma nada no copo de ninguém. É a mesma coisa. E não só de estranho, né? De conhecidos também, porque tu nunca sabe. A gente brinca até hoje, né? Às vezes o perigo está ao lado. Está ao lado, está no amiguinho. É o teu caso, viu, Jéssica? Eu, querido. Não toma a bebida dele aí. Só do lado, eu não fumo, não bebo, não cheiro. É verdade. Não faço nada que saia da minha condição inspirada no herói grego Aquiles. Entende? Eu sou um cara careta nessa história. Isso aí. Total. 33 anos na noite, nunca bebi uma bebida alcoólica. E a minha casa tem champanhe, tem tudo que é tipo de vinho. Só Coca-Cola. 33 anos. 33 anos na noite. Eu comecei cedo. Peguei a grana do meu pai, comprei um espaço na Bandeirantes, te lembra? E comprei um carro do meu bolso, tem pra vencedora. Isso aí. Magda, é um absurdo isso. Há 40 anos atrás, no Água na Boca, o Chicão já andava com a Mas, querido, eu não posso. Pra lá e pra cá, na noite. Aí ele ficou 33 anos na noite. Há 40 anos atrás, ele já era o rei da noite, há 40 anos atrás, com um copinho de água. Tu não bebe, não fuma, tu vai longe. Não dá bola, Chicão. Sem inveja. Inveja total. Por isso que eu com 38... Deixa o Mário Barcelos falar, menino. Eu só queria dizer o seguinte: durante todos os anos que eu morei em São Paulo, não me lembro, uns 12 ou 13 anos, eu aprendi uma coisa muito simples com a garotada lá de São Paulo. Não que eu fosse garoto, mas o que as meninas fazem lá em São Paulo? As meninas fazem o seguinte: elas estão sentadas 3 ou 4 numa mesa, junto com os outros meninos, os outros garotos, etc. Se alguém estranho sentar na mesa, eles não aceitam. E a menina só conversa com alguém que foi apresentado por um colega ou amigo dela. Se for uma pessoa estranha, ela vira o rosto e levanta e vai embora. Isso é muito ruim. A hostilidade humana está chegando nesse ponto. Mas como? Elas têm que se proteger, as meninas em São Paulo. Tem outras formas de se proteger. Que isso, Chicão. Não, ela tem que... Não conheço o senhor, não conheço... Aí tem o Boa Noite Cinderela. Não pode falar com uma mulher se tu gostou dela. Mas se você for apresentado... Nós estamos falando de coisas diferentes. Mas termina sendo coisas iguais. Não. Tu mesmo puxou o assunto e ajudou a encaminhar para essas coisas perigosas. Não, o perigoso é aceitar bebida na noite. E também, tu não sabe quem são as pessoas que estão... Aliás, falando em perigo, muita atenção.
tem diversos golpes na cidade. Agora tem aquelas empresas que estão ligando assim, para os aposentados. Sempre são os aposentados que são os mais vulneráveis. Então, o que acontece? As famosas relações, listas que todo mundo tem, que todo mundo compra. Eles têm aquelas relações dos aposentados do INSS, que tem o nome, o telefone, o endereço dos aposentados, tá? Aí eles ligam para a tua casa e dizem assim, é a dona Magda Beatriz, aqui é do escritório tal, a senhora tem um agendamento conosco, quinta-feira pela manhã, para tratar para fazer uma revisão salarial. Aí ele dá um endereço, é na General Vitorino. Revisão da aposentadoria? Exatamente. Mas que golpe. Tá? A minha mãe recebeu isso. Tá? E tem endereço, eu tenho telefone, eu tenho o nome da empresa e tudo. Minha mãe ficou tonta, né? Nervosa. Que agora mudou, não sei o que e tal, não sei o que. Quinta-feira, tal hora, nós estamos lhe esperando aqui. Minha mãe resolveu me ligar. Aí eu... Da onde fala? As não sei o que, porque eu não vou reproduzir. Muito bem, eu quero saber o seguinte, o que vocês querem com a dona fulana assim? Não sei o que, é porque não sei o que. Eu disse, não, ela não vai aí. Tá? Então, abram o olho. Isso tem nome, tem endereço, e eles estão aplicando um golpe nas pessoas. Sei lá o que você vai encontrar nesse endereço no centro da cidade. Se é que você vai encontrar alguém, se é que você vai entrar lá, se não vão pedir seus documentos, se não vão fazer você assinar alguma... Aí a moça me disse, não, mas é que nós somos... Eu digo, que empresa é essa? Nós temos muitas empresas, o que a senhora quer? Aí ela tentando me enrolar e eu tentando saber o que ela queria. E eu resolvi dizer o que era. Não, é para revisão. Eu digo, mas ela não precisa disso, nós temos advogado. Então a senhora só me diz como eu não vou lhe dizer o nome dela, a senhora já sabe o nome dela. Só vou lhe dizer se ela para procurar. Aí eu resolvi dizer o nome dela. Não, a senhora fica... Aí a fala do vigarista. Não, a senhora não se preocupe que nós não vamos prejudicar a sua mãezinha. Vigarista, né? Claro, quem diz isso a palavra é vigarista. Então, cuidado, isso tem endereço. Tem endereço no centro da cidade, tem sala, tem número de telefone e tem nome à associação. Cuidado. E agora também... E eles têm a lista, eles sabem tudo, sabe? Se tem empréstimo. Como é que eles conseguem isso? Né? Eu perguntei para ela, como é que vocês têm essa lista? Mas isso a gente compra, todo mundo vende. Eles têm todos os dados das pessoas, quanto as pessoas ganham. O mailing, eles têm tudo das pessoas. Se as pessoas têm empréstimo, se não tem, não é de estranhar as clonagens de cartão de crédito. Tudo eles têm. Isso aí... Bom, eles não conseguem botar na cadeia bandido, imagina esses trafiqueiros. Então, prestem muito atenção, cuidado que isso é um golpe e eles têm endereço, salas no centro da cidade de Porto Alegre. Ou seja, é trambiqueiro estabilizado. É trambiqueiro estabelecido. Nós representamos um grupo de advogados. Eu digo, eu sou da TV Pampa, minha amiga. Tô louca para ir aí falar contigo. Que legal, hein? E Magda, já imaginou ir lá com uma câmera daquelas pequenininhas? Também nesse momento em que o fundo inativo está sendo liberado, também está surgindo alguns golpes pelo WhatsApp, né? Onde algumas pessoas recebem links que, se tu acessar esse link, tu faz o download ou entra em algum site que libera todas as tuas senhas no teu celular e aí tu pode também cair em um baita golpe. Então tome cuidado, porque o FGTS não entra em contato pelo WhatsApp. Esse negócio que a Magda falou... Nem Receita Federal, ninguém, né? Esse negócio que a Magda falou, se for advogados fazendo aliciamento por telemarketing, o Tribunal de Ética da OAB vai adorar. Vai adorar. Identificar os advogados direitinho, passa para o Tribunal de Ética da OAB, lá você vai ver que o pessoal da instrução lá faz. Eles vão arrumar encrenca por um bom tempo. Querem resolver o problema da educação? Terceirizem a educação, é o que pensa o Sérgio Soares, de Dom Pedrito. Eu disse uma vez aqui, quase apanhei, que o ensino privado hoje está melhor que o ensino público. Aí, mas é uma barbaridade, as pesquisas. As pesquisas são feitas pelo Ministério da Educação. Claro que vai dar sempre. A mesma coisa agora da USP, você vira agora. Esse ministro, o Torquato Jardim, é mais um da turminha lá, né? O novo ministro do STF, o seu Alexandre de Moraes, você sabe que o trabalho dele de doutorado é o plágio?
A USP descobriu e vamos plágio. Aí se descobriu que lá dentro da USP eles abafam esses plágios. Que barbaridade. Era um plágio. Tá, mas aí a prova? Sim, prova. O senhor Alexandre Moraes. Olha, o ministro não veio mais para Porto Alegre. E outra coisa, o Alexandre Moraes hoje pediu vista para sentar em cima do projeto. Ele disse que ele vai ser rápido. Ele disse que vai ser rápido. Eu já vi esse filme antes. Magda, chegaste a enviar a polícia no local? Se tem todos os dados destes vigaristas, é uma oportunidade, diz o Valdecir de Capão. Ainda não. Porque assim, a indução ali de judicial, ela é um ato criminoso. Ele não é punido só pela OAB. A OAB caça a carteira desses caras. Mas é um crime previsto no Código Penal. Agora imagina eu ficar Cris, mas imagina, tem que processar aquele cara. Pô, vamos lá, eu faço pra ti, não te cobro nada, que tu assina aqui. O que é isso, gente? O que é isso? Aí depois reclamam que o judiciário está sobrecarregado também. O poder público não funciona, né? Se tivesse fiscalização. E o Raul Castro, fazendo uma digressão, o Raul Castro cogita mais mudanças em Cuba antes de deixar o poder. Ele disse que em fevereiro entrega o poder. Não sei se pela primeira vez em mais de meio século a Cuba fará eleições presidenciais, terá essa eleição presidencial. Eu acho que está na hora, né, de Cuba mudar, que ter voto, etc., as pessoas possam ter um partido de oposição, porque até agora não tem um partido de oposição. E eles estão vendo a crise da Venezuela, porque a crise da Venezuela serve de exemplo para os outros países da América Latina. Essas democracias, falsas democracias que nós temos por aí. Então, o que acontece? O Raul Castro sente que não tem mais poder, mas principalmente porque agora ele não tem mais o apoio americano. O presidente americano, Donald Trump, já disse que não vai apoiar nada, que não quer saber demais. Tudo que o Obama prometeu, etc., aquela aproximação com Cuba, morreu, em princípio morreu. Não sei o que o Trump vai fazer, o governo americano vai fazer. Mas então, existe um desespero pela extrema pobreza de Cuba, um país, eu não conheço Cuba, não sei se vocês conhecem Cuba, gostaria até de conhecer aquele povo, diz que é um povo musical, um povo maravilhoso, mas extremamente pobre. Eu vi um documentário na televisão, de uma vila, um lugar lá no interior, é uma coisa triste de ver aquelas crianças, aquela pobreza. É um país muito pobre, um país que não produz absolutamente nada. E, infelizmente, vive esta ditadura de esquerda. Ditadura de direita e de esquerda, para mim, é a mesma coisa. O revólver que pega na mão direita, pega na mão esquerda também. É a mesma coisa. Eleição livre e democrática. É isso que Cuba merece. Ô, Márcio, a gente teve um grupo de amigos, a Magda conhece o Jorge lá, o Jorge da Panam, que deve estar nos assistindo. Um abraço, Jorge. Eles estiveram em Cuba agora, visitando Varadeiro e Havana. Acho que é lindíssimo, as praias são lindíssimas. Né? Não, uma coisa que ele se impressionou muito, que ele comentou comigo, nos hotéis os preços internacionais, em dólar, coisa e tal. Mas ele disse que em Havana, você com uma nota de $10 no bolso, você faz milagre. Ele disse que a comida é barata. Mas também... Barata, você senta comer comida simples naqueles restaurantes. $2, $3, $2, $5, comida... Mas Varadeiro não, né? Varadeiro não. Varadeiro é internacional. Aí é $5 da Coca-Cola. É outra coisa. Olha aqui, pergunte ao Vitorino por que nenhum dos nossos congressistas se atrevem a falar em mexer no nosso arcaico Código Penal. Aí tem, diz ele. Será que além das empreiteiras, o crime organizado não estaria ajudando a reelegê-los? Pô, você tem dúvida disso? Nosso telespectador Luiz Carlos pergunta isso. A Magda acabou de relacionar que 1627... 1829. Parou aí. Políticos brasileiros receberam dinheiro do Wesley Safadão aí. Do Wesley, não sei o quê. Ofende o Safadão. O Wesley Safadão não tem nada a ver com isso. Mas é engraçado. Ele é o Safadão que faz pilantragem, o outro Wesley. Não, os dois são sem vergonhas. O Wesley, o Safadãozinho, não. Mas... se isso não é comprar uma classe política brasileira... Não, eu repito o que a gente disse aqui. Imagina, se ele assumiu que comprou isso, comprou mas não sei o quê, comprou alguns juízes, comprou não sei o quê, tu imagina o que ele já não comprou nesse país. Agora, Vitorino, esse acordo zileniense de 25 anos é
cuspir em cima dos brasileiros. É cuspir em cima dos brasileiros. Mas eu não falei que os juízes de primeira instância estão babando de ódio desse negócio? Hoje já deu o primeiro tranco. Bloquear 800 milhões. Os 800 milhões. Bloquear Exatamente. 800 milhões. E o juiz, para desbloquear isso aí, eles vão ter que comer o pão que o diabo amassou para desbloquear. Com os dois pés. Fala, E tem mais. E tem mais ações e mais juízes de primeira instância que vão pegar eles. fala Carla Krieger. Mas tem que ser, né? Claro, porque não quanto pode tempo dever. eles levaram lá o empréstimo do BNDES? Não deve ter demorado uma hora. Isso, tem noção disso. Muito bom comentário sobre o assunto dos aposentados, pois telefonaram para uma senhora minha oferecendo revisão de aposentadoria e queriam que ela assinasse. Por sorte, a senhora se deu conta e desistiu da revisão. Realmente, os idosos devem ter muito cuidado. É um escritório também no centro da cidade. Não. Abraços ao pessoal da bancada. Simone. Gente, liguem para a OAB. Liguem para a polícia. Porque eles dão o endereço, o número do telefone, tem gente lá porque eles atendem. Então vai na delegacia e dá para a polícia. Ó, tem mais um aqui, ó. Fui com a minha mãe na tal associação. Vai lá com a polícia. Sim, mas a polícia vai lá e... Não, vai junto. Sim, mas não tem... porque eles agendam. Sim, mas não tem 10 horas da manhã de qual é a quinta-feira. acusação? Não, eu vou lá com a polícia. Então, mas qual é a acusação? Eu vou sentar lá e eles vão começar a fazer a trampa toda com o delegado do lado. Não, mas não tem trampa. Você simplesmente entrega os seus documentos para eles entrar com uma ação revisional em seu nome. Eu não sei o que uma é. ação que não tem a mínima chance. Não, eu não sei se é isso. Eu posso chegar lá e eles Eles vendem uma fazer ilusão. um empréstimo. Eles vendem uma ilusão. Vendem uma ilusão. O Barlese de Santos Freita de Oliveira diz o seguinte: Magda, eu fui com a minha mãe na tal associação, Trambique Total. Também tenho todos os dados, inclusive o nome do advogado. Tu viu? Quer dizer, várias pessoas... Então é OAB neles. OAB neles. E olha, o negócio é sério. E como eles fecham isso e como caçam carteira e não adianta, parece que os caras não aprendem, né? Parece que eles não aprendem, hein? Um negócio impressionante. É que tem gente que cai, mas como aquela mulher diz assim, não te preocupa que nós não vamos fazer mal para tua mãezinha. Tipo, eu sei, tu gosta muito da minha mãezinha, tu não deve ter mãezinha também, né, o safado? Agora isso é coisa de atendente falar sua mãezinha. Sua mãe, mas é coisa de vigarista. Vigarista. É papo de vigarista. Gostaria de perguntar ao senhor Mário Barcelos por que ele nunca fez referência aos livros do melhor psicanalista que conheço, que é alemão naturalizado americano, Erich Fromm. Já falei. Já falou? Em muitas oportunidades. Ele manda. Erich Fromm. É alemão. Então tá. É Deutsch. Falou, viu? É Deutsch. Léo José. Deutsch. Falando em alemão, a Angela Merkel. Deutsch Blut. Deutsch Blut. Sangue alemão. Eu sou Deutsch Blut. Olha, a propósito de drogas na noite. Há 10 anos passei muito mal e quase parei no hospital. Tudo por eu ter bebido um gole de gin do copo do meu primo. Nunca soube o que eu ingeri, mas em poucos minutos tive taquicardia, sudorese excessiva e uma sensação de pânico que durou exatos 15 minutos até que eu desmaiei. Fica a dica. Boa noite a todos. Ela pediu para omitir o nome dela. Claro. Não, mas na bebida de algum lugar que eles estavam, entendeu? Mas lá em casa, no churrasquinho que a gente fez lá pro Mário, o Mário tomou um negócio lá e passou Subiu na mesa. Começou a agarrar todo mundo. Sim, não, Calvin Klein, o efeito. Subiu na o Mário mesa. ficou doidão com esse tal. Aliás, o senhor Vitorino, depois daquele lauto churrasco, jantar lá na casa dele, etc., me apresentou a noiva dele, a namorada dele, uma moça, uma advogada genial. A época. Genial. Na época, gente, faz muitos Genial. anos. Nem Não, faz uns existia esse 2 anos, programa faz uns ainda. 2 anos. Não, foi no começo desse Não existia programa. esse programa. Não existia, Claro que né? foi. Existia, ele contou lá no outro esse dia. programa, ofereceu Uma moça com a personalidade muito Ele forte, contou personalidade dominante. O Vitorino falou: sim, meu amor, sim, meu amor. Sempre, Cadê essa sempre, moça? sempre. Só não durou, Durou né? 4 dias. Não durou. Não só uma coisinha legal? Não só uma coisinha legal? Boa noite, Magda. Teus olhos eram abraços, beijão pra ti, Carlos Alberto Goldman. Obrigada, Carlos Alberto. Beijo. Rapazes. E o Gilmar Mendes absolveu a Ieda Cruz. O mercado, Hoje? Sim, de acusação de crime ambiental. Sumariamente absolveu Então, ela. aí a notícia. Tá aqui a notícia, né? Isso aí eu não O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, absolveu sumariamente a deputada e ex-governadora Ieda Cruz, acusada de supostos crimes ambientais por atividade da civicultura em área de conservação. A decisão por extinção da ação penal contra a Tucana acolhe manifestação da Procuradoria-Geral da República. Eu não sei o que foi imputado a ela, hein? É negócio de uma licença Bobagem.
ambiental que foi dado aí botaram ela no pacote. Tinha uma turma do Ministério Público Federal aqui que queria botar a IEDA, tudo que era pacote. Tudo que era sacanagem que rolava aqui, eles botavam a IEDA. Eu sei que toda semana sai uma sentença de inocência dela. Assistimos eu e minha esposa todos os dias vocês. Temos 32 e 35 anos, respectivamente. Muito bom o programa. Somos moradores do bairro Sanssouci, em Eldorado do Sul. Gostaríamos de saber a opinião de vocês em relação à implantação do presídio federal em nosso bairro. Parabéns pelo programa. Johan von Mengden. Eu acho que deu uma encrenca. Eu acho que deu encrenca, não vão mais. O prefeito já disse que... O prefeito não vai ter, não vai ser, a gente nem vai dar opinião, Johan, porque não é mais... O prefeito não quer? O prefeito diz que ele vai atender a população. Ele deve respeito à população que elegeu. Eu acho que ele está absolutamente certo. E a população certo. não quer? Não quer. Imagina. Olha aqui, olha o xingamento que eu estou recebendo do Léo José, ó. Me nego a mandar mais e-mails para esse programa. Mandei de forma repetida e-mails sobre denúncias gravíssimas sobre o BNDES. Mandei de forma repetida e-mails questionando o Mário Barcelos sobre o maior psicanalista que conheço, Eric Eric. Não sou atendido, no entanto, vejo toda hora e-mails de um tal de Leitão sendo lidos, vejo toda hora esses formadores de opinião falando abobrinhas sobre cabelos, roupas, exibicionismos pessoais, matando grande parte do tempo da bancada com coisas pessoais, principalmente pro Chicão Tofani, com sua ostentação constante. Larguei de vez esse programa e me nego a tentar participar de novo. Léo José, acabei de ler um e-mail, então ainda liguei o Xingão. Pra outro canal lá, ninguém vai saber o nome dele. Falou do alemão. Tá sendo injusto comigo. Me disseram que eles já tinham respondido, Léo. Viu só? Agora ainda levei um xixi teu, Léo. Mostra a cara desse Léo, deve ser um horror. Leozinho, bota a carinha nesse coração. Poxa, Léo, eu não posso fazer nada, Léo. Eles me xingam, que já te responderam 500 vezes. Bota a carinha nesse coração. Assim, Léo, mas que intimidade é essa com o telespectador? Ah, Léozinho, mas que isso, Exatamente. Manda um beijo pra Mara. É íntimo a Mara disse o seguinte, e o Léo ficar um pouco mais brabinho. E o Vitorino, mesmo com barba por fazer, é lindo demais. Pena não me conhecer. Adoro assistir o programa. Mara Salve. Aí Mara, eu queria ver ela. Obrigado pelo Queria ver a cara da dona Mara. Tá vendo aqui, ó, tu deixa a barba todo dia com essa cara de maloqueira e ninguém dá bola. Eu deixei um dia passar um pouquinho de elogio. Eu acho horrível que quando tu tá sem fazer barba. Não, mas aí você fica selvagem. Não. Selvagem. Tem um outro estilo, tem um barbeador especial que ele faz a barba, rala, ele te deixa um pouco de pelo. Isso é legal. Agora a barba toda lisinha, parece dentista, todo branquinho, barba lisinha. É que barba é um sex appeal que tem um cara desse. Mas zero. Lisinha sempre melhor, amigo. Lisinha sempre melhor. Não, barba é uma coisa que tá na moda pro homem. Pois é, as barbas voltaram à moda, né? Já foi um tempo moda, voltaram à moda. E quem trouxe a barba à tona foi aquele personagem do Alexandre Nero, o Comendador, lembra? Da novela Império. Aí as barbas voltaram ali. E a cada semana abre uma barbearia em Porto Alegre, se tornou um item fashion, mas os caras cuidam da barba, compram produtos pra barba, gastam. Fica lindo. Uma barba bem feita é bonita. Uma barba feita, bem cuidada, fica linda. E não tem problema ter pelos brancos na barba. Os homens podem. Não, meu barbeiro, quando tu deixa a barba branca, eu vi no Papai Noel. Já tentei, não, mas grisalha, a barba... mas tem que ser rala. Mas aí é que tá. Aí tu faz com o barbeador em casa. É isso, aí tu legal. tem que fazer. Mas a barba, ela pode ser comprida, mas tem que estar aparadinha, bonitinha, magra. Olha aqui, qualquer coisa que seja no rosto tem que ser tratado, porque é moldura do rosto, é cabelo, é barba, maquiagem. A sobrancelha eu gostei muito. É definitiva ou não? Não, é aquela que pintada? a Mônica Pires faz. Eu faço com rena. Essa que eu quero fazer. Dependendo do teu cuidado, dura. Por exemplo, a pessoa que não se maquia nem nada, pode tem durar uma que dói. Não, isso aqui é microfácil. Essa que eu quero ir nessa. É só pintada, é a Mônica Pires que faz. Eu quero na Mônica Pires. E o que está na moda, o que voltou à moda são os bigodes. Também é. Bigode eu não acho legal, jovens de bigode, um bigode bem tratado.
preocupado também com design. Não gosto de bigode. É um ar muito mexicano. Eu acho que tem cara que consegue carregar um bigode. Mas o cara é muito tem que ter estilo. Agora barba é mais fácil de carregar. Bigode. Tudo isso, como ela estava dizendo, tem que ser cuidado, tem que ser assim, ó, tem que ter um bom produto, tem que estar sempre bem aparado. Tem que higienizar. Tem que ter 3 vezes. O problema da barba e tal é muito perdigoto. Não, é Por dia, o bigode acontece uma coisa, cara, tu vai jantar, e tem um amigo meu que tem bigode. Vitorino é o rei de perdigoto. Sempre fica. Claro, tudo. Não é Mas legal. o que eu acho incrível é que depois dessa moda das barbearias, os homens que começaram a criar barba e os que já tinham começaram a cuidar mais da sua barba, porque alguns tinham barba e, meu Deus, Não, tem umas era pessoas largado. que deixam barba. Fica fedendo aquilo, fica fedendo. Mas hoje eu acho que o cuidado fica maior, né? Claro, que deixa cair comida na assim, barba, Martin, fica mal cheiroso. fica Mas o mínimo que tem que se fazer Chama-se é cofiar a lavar barba. pelo menos 3 vezes Cofiar, por dia sim, cofiar. com shampoo. Tem que lavar. Tem que lavar, porque o que acontece? A oleosidade da pele, mesmo as pessoas que têm a pele seca, a barba, o fio de cabelo... Cara especialista. Dermatologia. Eu já usei muitas vezes barba. Eu já usei barba várias Ele é um Vamos dermatologista. falar em especialista e o futebol. Ontem foi uma nem me noite fala. muito importante para a dupla Grenal. O Grêmio passou. O Grêmio passou também porque houve um acidente de percurso no Grêmio. O Fluminense perdeu um jogador muito cedo. 10 contra 11, com um time mais ou menos parelho, só pode dar o que tem 11. Deu o Grêmio. Agora o Internacional, como a Cris falou, com muita propriedade, caiu de pé, com muita dignidade. Admiro muito a personalidade do Internacional. Foi traído por uma cabeçada que a bola aérea é uma arma do Palmeiras. E aquela cabeçada indefensável, cruzada, de cima para baixo, picando, o goleiro não pega nunca, podia estar Manuel Neuer, né, pegar. E hoje um jogo muito importante, Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá em Chapecó. Se a Chapecoense perder o primeiro jogo de 1-0, ela conseguir reverter, ela vai para as quartas de finais. E pasmem, telespectadores, a Chapecoense é líder do Campeonato Brasileiro, é o time meu do coração agora, é o time de todo brasileiro. É o novo a time do coração das pessoas. As pessoas amam Chapecoense. E sábado tem Real Madrid e Juventus. Esse é o grande jogo. Torço para a Juventus, é meu time italiano. Eu sou meu pai merengue. italiano, mas é que ganhar do Real Madrid numa final, Vitorino, é difícil. Aquela camiseta pesa. Embora vai ser o melhor ataque do planeta contra a melhor defesa do mundo. vai ser muito legal. É exatamente essa maior curiosidade que se tem. Agora, deixa eu só fazer uma observação em relação ao jogo do Inter. O Internacional precisa urgentemente de um zagueiro. Mas o Cuesta é um bom zagueiro. Não, o Cuesta, mas precisa de um companheiro. O outro é muito ruim. Porque esse menino, o Léo Ortiz... Não, mas sabe que acha que a culpa não é dele? Esse menino, na categoria de base, ele era volante. Mas eu não Aí acho ele bom. inventaram que ele era zagueiro, porque ele tem recuperação, não sei o quê, mas o zagueiro não é só correr Agora, atrás da bola. O zagueiro tem que ter posicionamento, tem que cabecear. E esse menino tem seríssimas deficiências no cabeceio e seríssimas deficiências de posicionamento. E foi ele que fez o gol contra lá em São Paulo, né? Você pode ver, ele está sempre fora do lugar. Os gols que o Inter toma, ele está sempre fora do lugar. O Cuesta está trabalhando dobrado. É um baita zagueiro esse Vitor Cuesta. Agora, o Palmeiras tem estilo de vencedor. Tu viu, aos 32 minutos, o Palmeiras estava perdendo 2-0 e ele estava frio no campo, fazendo o mesmo jogo quando entrou na partida. Treinador. Isso é o Cuca, um grande técnico. Treinador. Agora, ouvindo o D'Alessandro, eu me lembrei do Chicão Tofani. Como é que se chama esse movimento aqui na sobrancelha, que dá aquele cortezinho? Ele usa isso aí também. A sobrancelha celta, um corte que você dá. Celta. É legal. O Renato Portaluppi elogia usa muito isso aí. show de bola. Agora, uma última... agressividade. Uma última observação. O Internacional, eles vão negar até a morte, mas o Internacional está com problemas na preparação física. O time perde agora, 20 do segundo tempo, o Inter fica de gravata vermelha. Ele não consegue voltar. Olha, Mas agora temos preparador novo, né? Cãibra. Vamos ver se agora, porque o Inter tem A problema câimbra é um sério. sintoma do mau preparo físico. Cãibra, lesão muscular. O Inter, 25 do segundo tempo, a língua vai na cintura, mano. Tapa o umbigo. Ontem, Aniversariantes. Vamos falar de futebol, vamos aos aniversariantes, que eu quero puxar um outro assunto com vocês. Vamos falar do primeiro aniversariante, Dante Alighieri, Divina Comédia, Inferno de Dante, todo mundo conhece esse grande autor italiano. Aliás, ele é o pai da língua italiana. Outro aniversariante de hoje, o grande maestro americano, maestro de Sinatra e maestro de Tom Jobim, Nelson Riddle. Esse é simplesmente maravilhoso. E ela,
a musa de todos nós, Marilyn Monroe, estaria de aniversário no dia de hoje, claro, se viva fosse. Outro aniversariante, o grande jornalista e escritor brasileiro Zuenir Ventura. E o ator e cantor americano Pat Boone, também de aniversário hoje, completando 83 anos de idade. Morgan Freeman, também completando hoje 80 anos, esse grande ator que não precisa nem falar. Maravilhoso. Brás Chediak é um cineasta e escritor brasileiro, hoje completando 75 anos. Ron Wood, guitarrista inglês dos Rolling Stones, e é uma figura por demais conhecida, completando 70 anos. O Ron Dennis, também da McLaren, completando 70 anos de idade. A Rosiana Sarney, completando 64 anos de idade. E o meu querido amigo e apresentador do SBT, o Celso Portiolli, completando 50 anos no dia de hoje. Uma cara de guri. E a lindíssima Heidi Klum, maravilhosa, casada com Sil, né? Ou ela separada. Linda, maravilhosa, que moça bonita. Alemã. Isso. Alanis Morissette, cantora canadense, também de aniversário no dia de hoje. São esses os aniversários. Sabe quem está de aniversário hoje também? Um dos principais discos da música internacional, Beatles. O Sgt. Peppers. Um clássico dos Beatles, considerado um disco revolucionário. Mudou bastante a visão do pop. Os Beatles utilizaram ali sequências harmônicas, utilizaram instrumentos... Levaram meses gravando, né? Levaram meses gravando e fizeram coisas assim maravilhosas. Na época, o disco chegou a ser recebido até com uma cara meia feia, Magda, porque tinha músicas, tinha canções que mudavam de ritmo, mudava completamente. A letra era psicodélica, porque era uma fase psicodélica dos Beatles. Eles estavam no bagulho direto. É verdade. No bagulho. E na época foi era maconha, na época. Na época foi considerado... Não, tinha LSD. Tinha mais coisa. LSD. Vitorino, e o que ganha Liverpool em função dos Beatles no turismo, hein? Milhões e milhões. Todo mundo vai lá por causa dos Beatles. E o próprio Paul McCartney diz hoje no aniversário do Sgt. Peppers que não pode acreditar como é que 4 garotos conseguiram fazer essa peça de arte tão importante para o dedo de Deus, para a arte internacional. Se você pegar hoje o disco do Sgt. Peppers, você olha, tem trechos de músicas ali que você nunca notou, que você acha uma verdadeira obra-prima em termos de arranjo, de acabamento musical, coisa que é usada até hoje por outros grupos que se espelharam. Os caras foram criativos demais. Eles eram geniais. Eles eram geniais. Deixa eu dizer para vocês, conversar com vocês sobre o Congresso argentino aprovou na quarta-feira uma lei que suspende a responsabilidade parental dos femicidas, assim como aos responsáveis por crimes de lesões gravíssimas e de abuso sexual contra filhos e filhas. Eu achei isso genial. É uma medida que prevê a mesma sanção para mulheres que tiverem assassinado os parceiros, exceto quando o caso for de legítima defesa. O que diz a lei? Ela já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados e teve eu estou lendo porque eu não domino o assunto e eu não quero dizer bobagem. Pela Câmara dos Deputados, teve um parecer positivo dos 47 senadores presentes. A iniciativa prevê a mesma... Não, peraí. É Câmara dos Deputados ou Senado? Não. Câmara dos Deputados e teve um parecer positivo dos 47 senados presentes. Então já tinha sido aprovado no Senado. Exatamente, tá? A iniciativa prevê a mesma sanção para mulheres que assassinaram os parceiros, exceto quando o caso for de legítima defesa ou por ter sido vítima de violência de gênero, ou seja, a guarda do pai sobre os filhos será suspensa de maneira automática quando alguém for processado por feminicídio. O direito será devolvido após cumprir a condenação dada. Até a aprovação do projeto, quando o homem matava a mulher, a mãe de seus filhos, ficava automaticamente responsável por eles. Na mesma sessão, o Senado aprovou um projeto que prevê uma reparação econômica para filhos menores de idade de vítimas de feminicídio e outro que outorga uma pensão às vítimas de tráfico de pessoas. Ambos os projetos deverão ser analisados pelos deputados. Eu acho que não é genial? Muito legal, estava mais do que na hora, né? Muito genial. Os projetos foram abordados em uma semana de manifestações que vão culminar no próximo sábado agora com uma nova marcha organizada pelo coletivo Ni Una Menos, em Buenos Aires, em outras cidades do país, enfim, exemplos a serem seguidos, né? Imagina, o cara matava a mulher, ficava com o patrimônio, ficava com o patrimônio dos filhos. Pô, imagina.
Não, isso aí vem em boa hora. Olha aqui, porque um relatório da Suprema Corte indica que na Argentina, em 2016, foram 254 feminicídios, 19 a mais do que no ano anterior. Ou seja, uma mulher foi assassinada apenas por ser mulher a cada 34 horas. E pelo menos 244 crianças e adolescentes ficaram sem mãe. Em 75% dos casos, os algozes foram os seus parceiros, ex-parceiros ou familiares das vítimas. Magda, a doutora Tatiana, delegada titular da Delegacia da Mulher, teve no meu programa na semana passada. Na Rádio Pampa. Na Rádio Pampa. Ela disse, olha, é um filme de terror. É um filme de terror. São dezenas de medidas protetivas por dia que a delegada assina pedindo socorro à justiça para tirar os caras de perto das mulheres, que eles vão matar as mulheres. Eles vão matar as depois mulheres. Eles ficam com os filhos. E, sabe, a gente fala aqui, tem casos de famosos que chamam a atenção, mas, gente, isso é parte de um cotidiano monstruoso. Muitos casos, diariamente. Muitos casos nem chegam ao conhecimento da polícia, porque as pessoas têm, as mulheres têm, além de vergonha e medo. Não, e vinculação econômica. Exatamente. E em todas as camadas da sociedade. Em todo o tecido social. Não pensa que é só pobre Não, de e vou vida, te não. dizer uma coisa, que nas mais altas são mais graves e mais trágicos ainda. Tem peixe grande que adora dar uma biaba na madame. O negócio é sério. Não, isso é muito, é uma loucura isso. A agressão, além de física, ela pode ser moral eu também. já apanhei de mulher, jamais bati numa mulher. Não, mas tu não entendeu a Jamais. expressão. Eu E falei... teria motivos, entende? Opa! E tinha motivos. Ter apanhado? Nenhum. E pra apanhar? Que tu chegar em Teve casa motivos? e na praia, eu nem vou contar o caso da pessoa, e a mulher tá com outro cara, e tu vê, isso aí, só eu vi isso aí. Se a coisa mais difícil de dizer que a tua mulher te traiu, uma coisa. Agora tu vê em loco, uma coisa terrível. Dante fala do inferno de Dante, ele vê a traição como uma coisa mais demoníaca. Mas eu tenho grande fé para ele, eu digo assim, você pode ficar. O problema foi com o meu roupão. Não. Como é que é? Usaram o meu roupão, que tava escrito XT, aquilo que eu fiquei, o cara usou meu roupão. E o Vitorino sabe quem é, eu me contei com ela. Botou no lixo o roupão. No cordel do Paulo Sérgio. Botou no lixo o roupão? O cara ficou do lado. Olha aqui, Muita sacanagem. Pode dizer que tu teve motivos, porque nenhum motivo Mas eu levei na boa, não, mas esse é o motivo que o homem faz. Começou a resenha. É horrível. Eles não tinham. Isso aí Nada justifica a violência. Magda, quer dizer então que o Vitorino colocou um Boa Noite Cinderela nas asinhas de frango do Marvin? O Vitorino... A Gabriela entrou Assim, falou. Gabriela, sabe o que acontece, Gabriela? O Barney... Eu vou dar o nome da moça que tava lá. O Barney falou que, olha, respeito. Tu tá entregando muitas coisas, tu tá ficando velho. Não é no Virou boca de sacola. Porque ele vai me queimar, já sei. boca de sacola. Ele já vai me queimar. Esquece. E é briga grande, não compra problema. Olha aqui, ó, o Mário Barcelos andava reclamando que estava muito preso. O Mário reclamando que estava muito preso, aí eu botei um laxantezinho lá, sozinho. Batizou as asinhas. Batizei as asinhas do laxante em Piba. Tava entupido. Gente, desentupiu até o meu vaso sanitário. Desentupiu. Olha aqui, vaso sanitário. Olha o nível, o nível. O nível do anfitrião, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Deixar eu não deixo, né? Mas a justiça tá vindo aí. Trocar o vaso sanitário por patente. A justiça tá vindo aí. Eu tenho uma pergunta. E quando tu apanhou, foi com razão? Não, eu apanhei com uma lata de ervilha, que com essa. Ela me atirou uma lata de ervilha na cara. Mas o que tu fez? E eu botei até a marca até hoje aqui. E eu fiz assim pra proteger o meu rosto, sabe? O que ela queria? Queria forçar uma briga pra pintar uma Maria da Penha. Eu saí da minha casa e ela fica lá. Não pode mais ter lata de ervilha em casa. E esse tipo de armação é comum, Chico. É armação. Sim. Mas o negócio é o seguinte, pra bater com lata de ervilha, tem que ser com lata prata, que é pra rasgar o cara, não pode ser com lata fechada. Tirar o meu visual, que era. Claro. Mas a lata fica mais pesada. Não, querido, mas a lata fechada só deixa um ovo. A lata aberta A rasga. cicatriz. Cicatriza. Scarface. Não, tem que saber fazer o Ela troço queria que direito. ficasse Scarface. Se for uma de marmelada, é melhor que a de marmelada, a lata é maior, é larga. Só fica... Aquela vez
Ela fazia Raspa o rosto inteiro, meu se Deus. deixava linda. Aquela redondona fica A de cicatriz. marmelada é melhor. Fica Gravata, uma vez na aquela Itália, te que lembra? a gente abre, faz assim com a lata, assim, Aquela entendeu? redondona Arremessa a lata. faz cicatriz do Piratas do Caribe. Nossa Senhora. Magda Barcelos. Defesa de Dilma defende eleições diretas em caso de cassação da Não chapa. podia ser diferente. Mas é impressionante, a dona Dilma não desiste, isso aí não desiste. Mas por que ela quer eleição direta? Ela quer eleição direta para tentar eleger o Lula novamente presidente da República. É isso aí. Aí ela vai ser ministra do Lula, com certeza. Vocês já imaginaram esse cenário? Vocês já imaginaram esse cenário? Lula presidente, a Dilma ministra, aí traz um palote para ministro, traz o Zé A Casa Civil de novo. Que arenga, como diz o Chico. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para... Zé Genuíno de ministro do Planejamento. Jesus. Boa noite. Faz algum tempo que fui bloqueado no Facebook da Atualidades Pampa por algum comentário sobre o juiz Sérgio Moro. Não houve ofensa. Foi na época em que foi presa a cunhada do João Vacari Neto indevidamente. Ou falei a verdade e fui bloqueado. Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Vladimir... será, vai se olhar isso, porque a gente não bloqueia ninguém. Não, no Face. Não, no Face, sabe, Vitorino? Calma, presta atenção, Vitorino, no trabalho. Presta atenção no serviço. Na operação. Presta Eu acho atenção que na ele operação. andou queimando o bagulho. Como é que é que não chega a Bangu na operação? A Bangu chega quadrado. Não te atira, a coisa não é boa. Entra no Então, ônibus assim, lotado, quer sentar na Vladimir, janela. será olhado, que nós tivemos alguns problemas há um tempo atrás aí, mas não somos nós, tá? Eram uns seres estranhos que bloqueavam as coisas. Vamos ver, tá? Então fica aqui o registro. Como eu não posso te responder de outra maneira, estou te respondendo por aqui. E Magda... Mas isso será corrigido, tá? Estamos em junho já, né? Poxa Metade do ano, vida, já. hein? Metade do ano. E junho começa a campanha Junho Vermelho, né? Para incentivar a doação de sangue. O Hemocentro do Rio Grande do Sul precisa muito de doações, então essa campanha está girando o Brasil inteiro, assim como a gente tem, né? O Outubro Rosa, Novembro Lilás, Azul. Então, vamos doar, né? É importante. Quem pode, né? Não é Mas, todo dona mundo Magda, que pode claro, doar quem sangue. pode. Sabia que eu o faço coquetel, dona Magda, da Salt Star, que o Paulo Sérgio Mãe foi de capa, Deus ali, eu sou doador, ele me sócio disse que atleta. foi mais de Vou 500 dar pessoas. deixa o Chicão falar. Foi a maior festa em coquetel de revista da Salt Star, de lançamento, foi a do Paulo Sérgio no Barranco. Não foi. 500 pessoas. Não foi. Foi. Nós não estávamos. Ah, tá, mas eu, Vitorino, não Podia ser em estava. tamanho, em volume de pessoas, agora em qualidade, Volume. não. Eu não estava, Carla não estava, os gurias não estavam. Eu não Mário estava. Não fui convidado, Tá, não mereço. podia ser em número de pessoas, quantidade não é qualidade. Tinha mas gente tudo bem. bonita lá, que tá bom, muito nem todas, bacana. nós lá. Quem era o mais bonito de todos lá? Não, o mais estiloso fui considerado eu, né? Inclusive E o pela esposa Vitorino? do Paulo E o Sérgio. Vitorino Não, o qual é? Vitorino passou desapercebido. Se foi pela Aurinha, então... O Vitorino passou desapercebido. Ele entrou comigo, teve um Mas brilho depois. o nosso VP tava elegante também. É? Nosso VP. Pô, eu tirei... Paulo Sérgio. Ah, não, a capa ficou muito legal do Paulo Ficou. Sérgio. A foto ficou muito bacana, sabe? Muito legal. Você estava lá, Cris Bart? Não, mas eu vi a capa da A revista. capa Não, ficou a revista a bacana. gente não recebe aqui. Ah, deve não, ser. só também não vi. Baixa o clero. Eu tava aí. Magda, boa noite. O que vejo Vitorino pelas tava ruas são as pessoas abismadas e ganhou com o uma gata discurso. lá. Só um pouquinho, vamos voltar pro programa? Volta. Faz a gravação com o Paulo Sérgio lá. O que vejo pelas ruas são as pessoas abismadas com o discurso e desculpas esfarrapadas dos políticos. Só tráfico e trocas. Só pedir propina, só fiz caixa 2. É claro que podemos e devemos nos indignar com essa lama toda. Mas qual a nossa desculpa que só catamos em políticos corruptos? Afinal, em maioria, não temos a menor responsabilidade na hora do voto. Deve ser Visto Só implacável. votamos. que é, mas aqui está só catamos. Emplacamos, certo? Visto que até Collor é senador hoje em dia, somos péssimos cidadãos, essa é que é a verdade. Quanto à cultura do não gosto de política permanecer, continuaremos com uma grande parcela de culpa dessa roubalheira toda. Quem sabe a nova geração muda isso. Grande abraço, Gabriela Drummond. Isso é verdade. É verdade, ela tem toda a razão. E falando na população, que o prefeito está analisando se a população quer ou não quer o tal do presídio, a Margarete se manifestou através do WhatsApp dizendo que gostou da notícia que o presídio não vai para Eldorado do Sul. Eu acho um erro. Toda a cidade está comprovado, eu já falei aqui, cara,
Cidades que têm presídio, o índice de criminalidade cai. Tem uma segurança mais reforçada, né? E tem mais investimento, mais visita, vale a pena ter incentivo. Acho que o presídio vale a pena na cidade. É que existe o imaginário popular, né, Chicão? Vão fugir. É o tabu, vai fugir, vai me assaltar aqui em casa. O bandido que foge do presídio, a primeira coisa que ele quer é sair daquela cidade. Ele quer fugir dali, né? Ele quer sair da cidade. Fazer refém, tem medo, as pessoas têm medo, né? Medo de rebelião. 60 mil assassinatos por ano no Brasil, a pessoa não vai ter medo, você sai de casa todos os dias com medo. Agora, a maioria é crimes passionais e crime de trânsito, sabia? O crime de trânsito dá muito homicídio. O tráfico de drogas, esse é o maior. Chicão, por ser presídio federal, 90% dos presos, das condenações, os que estiverem lá, é tráfico de drogas. É presídio federal. Ele não vai aqui os Não vai. Não vai. O presídio federal é daquele acordo só os grandes. É só peixão. É uma cidade bem policiada. Não tem muquirana, não tem muquirana. Renato Caravaca, para tu não ficar bravo conosco, não nos xingar. Caravaca? Caravaca é o nome do sobrenome dele. Renato Caravaca. Nós já falamos sobre o irmão da Bozinha, aquela Richthofen, no dia que ele foi... Mas ele não estava na Cracolândia mesmo, de São Paulo. Não estava. Não, ele estava numa outra que teve gente que disse que era Cracolândia. Não, mas nós lemos direito. Ele estava no jardim de uma casa lá, ele não estava na Cracolândia. Família destroçada por essa menina, hein? Por ela, né? Por ela. E ela tá lá lépida, fagueira, com namoradinho, gordinha, bonitinha, tirando faculdade, fazendo mil coisas. E levou herança, né? Da avó? A da avó, né? Da avó. Ela levou de uma avó só, que aquela do que os pais deixaram, não. Ela puxou a avó, né? Saiu aquela nada de peruca. Aqui em casa tu nos representa. Aí ela botei a meio casaco, Carla, e a meia camisa da Cris também. Tá muito bem esse casaco. A Cris, para carregar essa camisa, tem que ter muita elegância, porque a pular não é fácil. Mas tu viu o resto do look? Uma saia longa, uma meia... Matou. Muito estilo. Matou. Perla, um beijo. É a Perla, manda um beijo pra Perla e pra toda a turma. Perla, o teu nome é um nome que inspirou Júlio Iglesias a criar uma música Perla. Sabe, Perla é um nome muito popular no Paraguai. Tem até, inclusive, Miss Perla no Paraguai. Tem a cantora Perla. E assim nós vamos encerrar o programa de hoje com uma homenagem muito bonito, Perla. Uma boa noite, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.